Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Desculpa, o último vídeo acabou abruptamente, que eu estava falando com a irmãzinha Francisca e acabei desligando o vídeo sem querer, tá bom? Então agora eu já vou emendar o vídeo de sexta-feira e vou comentar algumas coisas que a gente não comentou ainda no anterior, tá bom? Mas como eu estou aqui, como o vídeo precisa seguir o ritual, então vamos fazer como tem que ser feito, tá bom? Eu vou começar cantando, porque o meu propósito é cantar todos os vídeos. Porque isso vai fazer parte da adoração de Deus. Então, se você quer adorar a Deus, você vai ter que aprender a cantar. Ah, se você não aprendeu a cantar, não tem problema. Você vai ter que cantar. Eu vou cantar um trecho desse hino aqui, porque fala da misericórdia, fala... como vimos na lição passada, fala que o amor é ajudar alguém, entende? Então eu vou tentar cantar um pouquinho aqui, eu não sei muito esse hino, mas só para ficar marcado, observe a letra desse hino, tá bom? Lança os olhares em torno de ti, sim, ajuda hoje alguém, se um auxílio ao teu próximo ali, ser um auxílio ao teu próximo ali, sim, ajude hoje alguém, sim, ajude hoje alguém, demonstre-lhe amor também, remove o temor e promove o amor, oh sim, ajude hoje alguém. Amém. Quinta-feira, 4 de abril. Saudações. Poderoso Deus, Criador, Pantocrator, Vigia das Pessoas. Coloque graça e paz hoje em todos quantos estão nos vendo. Abra o nosso espírito para compreender as mensagens do Teu Santo Espírito através do estudo das lições bíblicas. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Então, encerrando a lição, nós estávamos falando... É literal isso? Ou é simbólico? Aí então a irmãzinha Francisca apareceu. Saudações, irmã Francisca, fiquei muito feliz com a tua presença. Lembra aquela moça que estava com uma blusa bonita escrita Jesus Cristo? É isso, você tem que estar com Jesus estampado em você. Ela passou correndo aqui, saudou vocês e foi trabalhar. Isso ontem. Hoje, quinta-feira, espero que você seja feliz, Francisca. Continue orando por nós, compartilhando nossos vídeos. Às vezes eu não estou aqui nessa praça, mas eu estou em outra. Graças a Deus, por sua misericórdia, eu tenho feito vídeos todo dia, desde o primeiro dia do ano. E não quero falhar. Se depender de mim, não vou deixar de gravar vídeos, tá bom? É claro, nós estamos na dependência de Deus, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas encerrando a lição de ontem, que eu me atrapalhei aqui, fiquei muito emocionado com a presença dela. Me atrapalhei, acabei desligando o vídeo antes da hora, tá bom? Mas encerrando então. Nós vamos... A Bíblia foi escrita em símbolos para que ela pudesse ser preservada. Porque se ela fosse direta, ela já seria destruída antes de entrar no prelo, tá bom?
Existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar por meio das profecias, usando símbolos. Se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente, ao tratar de seus erros e males, a perseguição à igreja que já acontecia se tornaria ainda pior. Sejam quais forem as razões para o uso dos símbolos, podemos ter certeza de que Deus deseja que entendamos o que os símbolos significam. Pasmem! Hoje estamos na mesma situação. O cuidado que João usou ao falar em Apocalipse deve ser usado por nós hoje ao falarmos sobre isso. Então, quando fala caiu Babilônia, temos que ter cuidado. Porque quem é Babilônia? Babilônia são igrejas caídas. Ninguém gosta de ser chamado de igreja caída. Olá, como vai? Tenha bom dia hoje, tá bom? O que são igrejas caídas? Igrejas que de algum modo abandonaram a Deus, preferiram seguir as tradições. Então tá aí. Não quero ofender ninguém, mas a interpretação bíblica precisa ser feita. Já que eu estou falando isso agora, encerrar, veja, existiu uma coisa chamada reforma em 1500, Lutero. Foi criada uma coisa chamada contra-reforma em 1530, parece, pouco tempo depois. Essa coisa chamada contra-reforma foi chamada de Companhia de Jesus, tá bom? E o papel principal da contra-reforma era acabar com a reforma. Essa empreitada foi bem sucedida. Em 2017, isso é interpretação minha, tá bom? Não é da igreja, não é do livro. Isso é uma ideia minha e eu posso defender. Para mim, ao meu ver, a contra-reforma ela foi feliz em seu intento, e a prova para mim maior disso é o fato deles terem erigido um busto para Lutero em Roma. Eu não sei se eles erigiram um busto, me parece que eles fizeram sim, mas eu tenho certeza que eles fizeram um selo comemorativo a Lutero. A igreja romana fez um selo comemorativo a Lutero. Eu não sei se eles reintegraram o bispo Lutero para a igreja romana. Eu acho que não, porque a igreja fala uma coisa e escreve outra. Quando falarmos de igreja romana, você tem que observar o que eles estão escrevendo e não o que eles estão dizendo. O fato é que a contra-reforma venceu a reforma. Por isso hoje as profecias bíblicas são compreendidas de modo anti-reforma. Entende? Então você vai ouvir aí ao longo das profecias que estavam entendidas. Roma foi identificada direitinho, e aí surgiu esses da Companhia de Jesus, jesuítas, e eles conseguiram inverter o jogo. Hoje quem está ganhando é a contra-reforma. Entende? Então hoje não existe reforma. A contra-reforma ganhou. Hoje isso é conhecido como o grande movimento mundial ecumênico. Bom dia. O movimento ecumênico, ele faz o quê? Ele agrega todas as fés em torno de uma única fé mundial. E aí eles falam, não importa quem você segue, Buda, Maomé, Cristo, Jesus, o importante é que estejamos unidos. Então essa ideia não é bíblica, essa ideia é antibíblica. Então cuidado, meu irmão, independente de qual fé você defende, cuidado. Por isso que eu estou aqui. Eu tenho a minha igreja, tudo bem, mas eu sei que a minha igreja também vai ter problema com isso.
Porque a minha igreja é uma grande instituição religiosa. Ela vai ter que escolher um lado. E se ela escolher o lado errado, ela pode ser exterminada, pisada como se pisa numa barata. Então muitas vezes quando as nossas instituições religiosas elas advogam uma ideia, nem sempre é a ideia que ela quer advogar, entende? Ela pode ser punida como instituição, tá bom? Olha que o sol está nascendo ali atrás, que lindo. Sabe, o meu dia já está ganho. Quando você consegue ver essa paisagem linda, ó. Tentar aqui melhorar a luz. Ó, Deus está sobre nós. Ó, tá vendo o sol alaranjado lá atrás? Está nascendo o sol. Daqui a pouco essa lâmpada vai apagar e aí você vai ver o clarão do dia. Que bom ter a sua companhia. Mesmo que alguns símbolos e profecias sejam difíceis de compreender, como podemos nos concentrar no que já conseguimos entender? Como isso pode fortalecer a nossa fé? Tem coisa difícil de entender, mas vamos entender as coisas mais fáceis. Igreja, você entendeu que mulher é igreja? Ótimo! Já tá bom, é um bom começo. Você entendeu a estátua de Nabucodonosor? Você entendeu que aquilo ali é uma cronologia dos acontecimentos seculares? Ótimo! Não fica se apegando aos detalhes. A gente vai nos apegar, claro, mas vagarosamente, sem muita pressa. Tá bom? Olha que nascer do sol maravilhoso. Eu dedico a você, tá bom? Que nessa manhã você saia desejosa de ser um representante legítimo de Deus aqui na Terra. Obrigado. E já emendando o estudo de sexta-feira, hoje afinal é sexta-feira, né? Dia 4 de abril. É sexta-feira hoje, eu vou publicar na sexta-feira, mas eu tô gravando na quinta-feira, tá bom? Então esse nascer do sol que você tá vendo aí, ó, é da quinta-feira, dia 3. É que eu tô gravando adiantado para que eu possa publicar logo na manhã de sexta, tá bom? Bom dia, meu. Entendeu? Então, concluindo o estudo dessa semana, que foi maravilhoso, magnífico, porque nós vimos que as profecias elas precisam ser entendidas, precisam ser compreendidas. Nós vimos que a gente não pode ler a profecia com a nossa mente secularizada. Não podemos ler a profecia bíblica como se fosse um estudo de literatura. Nós temos que tentar voltar um pouco atrás. Um pouco não, bastante atrás. Vamos tentar entender como a visão da igreja que estava em Roma, quando João mandou a carta para eles. Vamos tentar entender Daniel com a visão da igreja que estava em Babilônia, quando Daniel escreveu o seu livro, quando Daniel teve aquelas visões, quando houve aqueles acontecimentos narrados em Daniel. Então a gente precisa fazer essa viagem no tempo para que imagens modernas como a aplicação daquele pastor do começo da lição que disse: aqueles gafanhotos da profecia são os helicópteros agora na guerra do Golfo. Ó, nada a ver. A pessoa pode fazer uma comparação, uma aplicação, tudo bem. O cristão ele é livre para fazer essas coisas, mas ele tem que falar: ó, eu estou fazendo isso de livre e espontânea vontade. Por exemplo, quando eu digo que a reforma acabou em 2017, eu não li isso em nenhum livro. A minha igreja não fala isso. Mas eu senti no coração, ardeu no meu coração, quando eu vi todo mundo colocando em 2017 a figurinha de Lutero no Facebook. Até eu coloquei. Mas eu coloquei indignado, porque nós não estávamos
comemorando a vitória da reforma. Nós estávamos, inconscientemente ou conscientemente, comemorando o fim da reforma. Em 2017, acabou a igreja reformada, acabou a igreja protestante, não existe mais. Acabou a igreja evangélica, não existe mais. Por quê? Eles falam, estamos todos juntos, Deus é um só. Será? Será que o Deus que age nessas instituições é o mesmo Deus do céu, o Criador do céu e da terra? Eu tenho minhas dúvidas. Para encerrar, tem um livro chamado Grande Conflito, que eu aprendi a gostar, é da minha igreja. Você não precisa. Se você não é da minha igreja, tudo bem. Lembra que eu falei que a gente precisa andar no ombro, como filhos, no ombro dos pais, para ver um pouquinho mais longe? Então, os nossos pais são quem? Os profetas, os antigos. A Igreja Católica tem os seus filósofos maravilhosos, Agostinho, por exemplo. É importante que a gente ande no ombro dessas pessoas, entendeu? E a minha igreja, graças a Deus, não ficou atrás. Tem gente muito boa, como esse Bloston aqui, o Punk Hot, o que é o nome do homem? O Peck Han da lição passada. Eu amei, porque são gentes que estudaram muito, coisas que nós não vamos chegar lá. Imagina. E aí o que? A gente pega o entendimento dessas pessoas, a gente pega o entendimento desses filósofos, no caso da filosofia, e aí a gente vai ampliar o nosso entendimento a partir disso. O homem não é uma ilha, não somos ilhas. Então, se não somos ilhas, a gente precisa compreender o que os nossos pais fizeram. E a partir daí, a gente vai ter melhor compreensão dos fatos que ocorrem. Então, veja o que ela escreveu aqui no livro chamado Grande Conflito. Ela escreveu sobre Guilherme Miller. Eu falei para vocês na lição passada aí, acho que foi na terça ou quarta-feira, eu falei que Guilherme Miller foi o catalisador da mensagem do advento naquela época. Então houve um grande movimento adventista envolvendo religiões de todos os tipos. E eles se prepararam para a volta de Jesus. Jesus não veio. Vamos ver o que essa escritora falou sobre isso. Pastores e povo declararam que as profecias de Daniel e do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis na época. Hoje eles ainda falam isso. No entanto, Cristo chamou a atenção de seus discípulos para as palavras do profeta Daniel. Jesus disse, lembre do que falou Daniel com relação aos acontecimentos que ocorreriam na época deles, e disse, quem lê, entenda. Você está lendo Daniel? Entenda. Você está lendo Apocalipse? Entenda. Você está lendo os profetas Jeremias, Isaías? Entenda. Mateus 24:15. A afirmação de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contradita pelo próprio título do livro. O título do livro significa Revelação de Jesus Cristo. A Igreja Testemunha de Jeová tem uma Bíblia exclusiva só para eles. E eles chamaram o livro que nós chamamos Apocalipse de Revelação. E nesse ponto eles foram mais felizes do que nós. Porque na nossa Bíblia o livro chama Apocalipse. Só que nem todo mundo sabe que Apocalipse significa revelação. Então eles já colocaram lá, traduzido, revelação. Parabéns aos nossos irmãozinhos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê,
Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. João disse em Apocalipse 1:1-3, que o tempo está próximo, e já passaram 2000 anos. Se o tempo está próximo e ainda passou 1000 anos, o que diríamos nós hoje? O tempo está proximíssimo. Continua a escritora dizendo: foram revelados a João cenas emocionantes e de profundo interesse sobre a experiência da igreja. Ele viu a posição, os perigos, os conflitos, o livramento final do povo de Deus, registrou as últimas mensagens que farão amadurecer a seara na terra, tanto os feixes para o celeiro celestial, quanto para o fogo da destruição. Assuntos de suma importância lhe foram desvendados, especialmente para a última igreja, com o propósito de que os que saíssem do erro para a verdade pudessem ser instruídos. O Grande Conflito, página 289, da Casa Publicadora Brasileira. Ah, igreja verdadeira. Que igreja verdadeira? Aquela que está gritando: ouça a profecia bíblica, entenda o que Deus está dizendo. O autor Blomston coloca aqui algumas perguntas para nossa reflexão essa primeira semana. De que modo o estudo das profecias pode aumentar a sua fé? Profecias escritas milhares de anos antes de eventos preditos aumentaram sua confiança em Deus? E mais, importante ainda, no Deus que a inspirou. Daniel 2 apresenta motivos poderosos e racionais para crer que Deus existe e conhece o futuro. Tá vendo? Daniel 2 é aquela profecia que fala da estátua de Nabucodonosor, onde ele mostra para o rei Nabuco todas as coisas que vão acontecer até os nossos dias. Pasmem, sim, até os nossos dias. Estamos vivendo nos dedos da estátua. Bom dia, irmãzinha. Vai com Deus. Estamos vivendo nos dedos da estátua de Nabucodonosor, na unha. Estamos nos últimos dias dos últimos dias. Qual é a melhor maneira de nos protegermos de interpretações especulativas sobre as profecias, que às vezes existem até mesmo na nossa igreja hoje? O melhor meio é: vamos colocar a lente de João Batista, vamos colocar a lente de Daniel, vamos colocar a lente dessas pessoas que viveram antes de nós. Porque é essencial seguir a orientação bíblica. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Bora! A gente tem que ouvir todos, porque nós temos ouvidos. Mas vamos analisar se o que está escrito é isso mesmo. Vamos ver se é assim, como faziam os bereanos. Foi muito bom estudar essa semana com você. A minha ideia é fazer uma classe especial de estudo, porque tem muito assunto. Tá bom? Se você quiser, eu já até tenho esse grupo de estudos no WhatsApp. Fala aí, eu quero, e eu vou mandar o link do grupo para você entrar, tá bom? E vamos começar um grupo específico de estudo dessas profecias, porque tem muita coisa que não dá para falar aqui, não dá tempo. E que pessoas que já são da igreja, ó o caminhãozão indo lá. Feijão Maravilha, a grande fábrica de feijão da nossa cidade. Fábrica é o modo de dizer, viu, gente? Na verdade, ela é uma embaladora. Ela embala. O feijão geralmente vem lá do sul. E eles embalam ali, ó. Esse é o monte da internet, da oração. Esse é o monte da oração. O monte da internet é esse onde eu tô falando aqui. As pessoas afluem para cá para orar.
E a fábrica de feijão fica lá à frente, tá vendo? Lá no final, onde aquele carro branco lá adiante. Aí ela sobe ali à direita e os caminhões ficam enfileirados ali. Muito obrigado pela fineza da sua audição. Coloque aí os comentários de qual cidade você está me vendo. Fiquei muito feliz porque o último vídeo teve quase 1000 visualizações. Muito obrigado, eu sei que são vídeos longos, cansativos. Olha o trânsito chegando aí. Eu passei correndo. Muito obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.